Graças e paz, meus irmãos e irmãs, mais uma vez aqui para a nossa devocional diária, momento de oração. Que Deus abençoe a sua vida e possa, a partir da leitura, reflexão e oração, abençoar a sua vida, abençoar a vida da sua família. O texto que eu quero ler hoje, ele está em 1 Pedro capítulo 5, versículos de 6 a 10. Diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Irmãos, é um texto bastante conhecido, creio eu. Você já deve ter lido, já deve ter ouvido estudos bíblicos ou até mesmo sermão sobre ele. A pergunta que eu faço para esse texto, quando eu quero refletir, e como eu fiz hoje à tarde, refletir sobre esse texto, é a partir do verbo humilhar-vos, humilhar, do verbo humilhar. Porque ele começa o texto dizendo, humilhai-vos, humilhai-vos. Então a pergunta que eu faço é como que nós nos humilhamos diante de Deus? Como que nós, a partir desse texto aqui, nos humilhamos diante de Deus? E o texto ele tem 3 lições que nós precisamos aprender. A primeira delas está no versículo 7, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então eu me humilho quando eu aprendo. E isso é um exercício, que isso não cai do céu, não é um raio que vai cair do céu, que vai te atingir, que você vai ter a possibilidade de aprender. Não, isso é algo que nós aprendemos no dia a dia, a entregarmos, a colocar esse excesso de futuro diante da cruz de Cristo, diante do autor e consumador da nossa fé. E ele diz, lançando sobre ele toda, não é um problema aqui, um problema ali, uma condição adversa aqui, acolá. Não, ele está dizendo toda a vossa ansiedade. E tem um porquê para a gente se humilhar, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, que é uma promessa do texto para nós. Porque ele tem cuidado de vós. Quantos livramentos Deus não produziu na minha, na sua vida, na nossa vida. Semana que passou, minha mãe teve que fazer 2 cirurgias, uma na terça e outra na quinta, quando praticamente já estava de alta. Nós sofremos com as coisas da vida, as situações adversas da vida. Mas Deus é vida, Deus quer cuidar de nós. E o texto diz aqui, se você quer se humilhar diante de Deus, você lance sobre ele as suas ansiedades, lance as suas preocupações diante dele, lance os seus problemas, suas situações adversas diante dele. E é interessante, meus irmãos, que não existe exaltação sem humilhação. Filipenses 2, de 5 a 11, o hino cristológico, que Paulo escreve aos irmãos de Filipos, ele conta sobre a humilhação e depois sobre a exaltação de Cristo. Aquele texto tem que ser parâmetro, tem que ser padrão para as nossas vidas. Se Cristo foi humilhado da maneira como foi, ele também foi exaltado pelo Pai. E da mesma maneira nós. Não adianta a gente querer ser exaltado sem ser humilhado. É preciso que a gente consiga lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Esse excesso de futuro sobre Jesus Cristo. A segunda forma de nós nos humilharmos diante de Deus
é sermos sóbrios e vigilantes. Sermos sóbrios e vigilantes. Ele fala aqui no versículo 8 sobre a questão de sermos sóbrios e vigilantes. Sóbrio é estar 100% equilibrado dentro da sua razão. Você não está desequilibrado, né? Dizem que quando a pessoa bebe demais, ela não fica sóbria, porque ela perde o equilíbrio, perde o reflexo. Muitas vezes no outro dia não se lembra de nada. Então, a palavra de Deus diz que nós devemos ser sóbrios, sensatos, coerentes, né? E sermos vigilantes, vigiarmos. E para isso, como para lançar toda a ansiedade sobre Deus, tem uma promessa porque Ele tem cuidado de nós, presta atenção no que diz a parte B do versículo. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, aqui, a palavra, o diabo é o nosso adversário, é Antídicos, e ele é também o acusador, diabolos no grego, e era o oponente numa ação judicial. Diabo também pode se entender como caluniador, como difamador, e frisando a prática de acusar Deus perante os homens, o homem perante Deus e uns contra os outros. Além disso, é interessante nós notarmos também que o diabo tem o poder, aqui que fala como um leão ao nosso derredor, né, procurando alguém para devorar. A ideia aqui é que espiritualmente o diabo quer tirar todo o foco nosso, o foco na palavra, o foco no amor, no perdão, na graça, na alegria, na paz, no perdão. Por isso que as duas demandas maiores do cristianismo é amor e perdão. Então o diabo quer tirar isso de nós, tirar de cada um de nós o foco naquelas coisas que são extremamente importantes e que a Bíblia tem como princípios para a nossa vida. Por exemplo, as bem-aventuranças, lá de Mateus 5, de 1 a 16, ou como fruto do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23. Tudo isso para mostrar o quê? Que nós precisamos aprender a cada dia e ser crente, ser cristão, como é a religião para o outro, é para nós como um exercício de aprendizado. Nós vamos estar sempre buscando para aprender até chegar o dia que nós seremos exaltados por Deus. Terceira questão, então, é resistirmos ao diabo na fé. Quando nós resistimos, quando nós somos sóbrios e vigilantes, e quando nós lançamos toda a ansiedade para Jesus, nós temos condições de estarmos humilhados. E eu não quero que você entenda aqui que humilhação aqui é você estar derrotado, você está um mulambo qualquer, você está uma pessoa que não tem eira nem beira. Não é isso que eu estou dizendo. Humilhado aqui, a palavra, no caso aqui da humilhação, que o versículo 6 diz, refere-se a estar sob o domínio de Deus, sobre a poderosa mão de Deus. Refere-se aqui à providência soberana. Podemos lançar toda a nossa ansiedade, podemos aprender dia após dia a sermos sóbrios e vigilantes e a resistir ao diabo na fé e pela fé. Muito bem, o versículo 10, ele encerra praticamente esse texto de como nos humilharmos diante de Deus com uma conclusão maravilhosa. Versículo 10 diz, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofridos por um pouco, ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E o 11 completa com um hino de louvor e glória ao Senhor, dizendo, a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Interessante, meus irmãos, que o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória, diz o texto aqui, depois de nós sofrermos um pouco, ele mesmo vai nos aperfeiçoar,
vai nos firmar, vai nos fortificar e vai nos fundamentar. Verbos esses que dão a ideia de crescimento, de amadurecimento, de segurança, de força e de domínio sobre, quem sabe, os nossos pecados, a nossa natureza pecaminosa. O Deus de toda graça, ele vai nos aperfeiçoar, nos firmar, fortificar e fundamentar. Que esse Deus te capacite a você se humilhar do ponto de vista espiritual diante dele. Que ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que sabe todas as coisas, é o Deus que tudo sabe, tudo vê e tudo pode, é o Deus soberano, é aquele que tem o controle do universo na palma das suas mãos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te aperfeiçoe, firme, fortifique a sua vida e fundamente a sua vida em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, louvamos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor nos ensina, Pai, como nos humilhar diante do Senhor. Nós precisamos, Pai, em nome de Jesus, lançar sobre Jesus todas as nossas ansiedades, todo o nosso medo do futuro, nosso excesso de futuro sobre Jesus Cristo. O Senhor nos ensina a sermos sóbrios e vigilantes, e o Senhor nos ensina a resistir ao diabo pela fé, para que nós possamos ter uma vida aperfeiçoada, firmada, fortificada e fundamentada no teu santo e bendito nome. Faça isso, Pai, com os nossos amigos que nos ouvem, que nos assistem pelo YouTube, pelo WhatsApp. Faça isso com a igreja do Senhor, que o Senhor possa abençoar os nossos amigos que também nos ouvem, que todos possam ser abençoados por essa palavra, para que o teu nome seja honrado, exaltado e glorificado através das nossas vidas. É a nossa oração pedindo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide de nós, como a tua palavra promete, e que o Senhor aumente a nossa fé e nos dê conforto e consolo nesses momentos tão difíceis pelos quais estamos passando. Abençoe a tua igreja, Pai. Abençoe todo aquele que tem precisado do Senhor nesse período tão difícil. É a nossa oração pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te encha de paz, de alegria e de encorajamento. Amém? Um grande beijo, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.